Ó Senhor, não desprezeis um coração arrependido. Salmo 50. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E nesta caminhada quaresmal, que possamos pensar sobre como nós podemos melhorar na nossa caminhada de fé, caminhada humana, em todas as dimensões, pois elas não se separam. E nesse sentido, quando houver necessidade do arrependimento, que possamos não ter vergonha de buscar ao nosso Deus misericordioso e, consequentemente, buscar a nossa conversão. Na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória das Santas Perpétua e Felicidade. Embora o tempo quaresmal, a centralidade da reflexão é em Cristo, refletir sobre essas duas santas na dimensão do martírio. Elas optam pela fé e, consequentemente, são mortas pela sua fé. E devemos refletir sobre a intensidade da nossa fé. Não pode simplesmente tratar de uma religiosidade externa, aparente. O nosso jejum, a nossa forma de ser cristão, católico, não é algo estético, não é aparentável, ou seja, a nossa vivência de fé não deve simplesmente ficar em aspectos externos. Devemos aprofundar a nossa vivência. E nesse sentido, na primeira leitura de hoje, do profeta Isaías, capítulo 58, dos versículos 1 ao 9, trata da restauração de Israel após o exílio babilônico. E Deus, por meio do profeta, denuncia a hipocrisia do povo que pratica rituais religiosos externos sem uma verdadeira conversão de coração. E aqui o foco está na crítica ao jejum hipócrita, contrastado com o jejum verdadeiro, que envolve justiça social e amor ao próximo. Muitas vezes em nossa realidade, quando algumas pessoas começam a refletir sobre que a prática religiosa ela tem que ser transmitida em atitudes reais na sociedade, as pessoas acham que esses pensamentos eles destoam do cristianismo, mas muito pelo contrário. No próprio Isaías já é uma chamativa sobre a questão da prática do jejum e da prática da caridade. No versículo 2, ele reflete sobre a aparência de piedade. O povo parece buscar a Deus sinceramente, mostrando desejo de conhecer sua vontade. Esse é o caminho. Mas muitas vezes o que acaba acontecendo simplesmente são realizados atos religiosos como se fossem justos, mas isso muitas vezes é apenas aparência. Temos aí uma hipocrisia religiosa. Buscam a Deus com rituais, mas não vivem segundo sua justiça. E isso, consequentemente, leva à falsa religião e à exploração do próximo. O povo reclama: por que jejuamos e não viste? Eles esperam recompensas externas por seus jejuns. Vejamos, se simplesmente fazemos as coisas esperando recompensa por Deus, nós não teremos um desenvolvimento espiritual e nem uma intimidade que brota do nosso interior. Do que adianta, aí na reflexão da leitura, jejuar se outros aspectos da sua vida não estão bem? Aqui no texto está assim: enquanto jejuam, exploram seus empregados e cuidam apenas dos próprios interesses. Isso é um jejum egoísta. Aqui não estou dizendo que retirar um doce, uma comida, ou algo
que é um sacrifício para você, não vai fazer sentido. Mas muitas vezes entramos no mecanismo, numa prática automática de simplesmente tirar as coisas só porque é quaresma, mas no interior as coisas não são mudadas, não são alteradas. Então passa ano após ano e nós não conseguimos ir a uma prática mais intensa espiritual, porque o jejum ele fica apenas numa camada. Jejum não é superficial, não é para a aparência, não é para o nosso prazer e muito menos devemos nos sentir bem com tal jejum. Devemos analisar o que verdadeiramente precisamos mudar e nessa caminhada de 40 dias que possamos intensificar a nossa vigilância em relação àquilo que precisamos mudar em nossas vidas, para que então na continuidade do ano tenhamos a persistência da mudança e da conversão. E no evangelho de hoje, em Mateus 9, dos versículos 14 ao 15, Jesus entra no aspecto do jejum, ele não diminui, não tira o valor do jejum, mas da mesma forma que na primeira leitura, ele faz uma reflexão sobre o significado daquilo que é jejuado. Não é simplesmente um ato externo. E com isso, nós temos que analisar no contexto da leitura. É logo após Jesus chamar Mateus, o cobrador de impostos, e jantar com publicanos e pecadores, gerando críticas dos fariseus. Agora, os discípulos de João Batista questionam Jesus sobre o motivo pelo qual seus discípulos não jejuam, diferente dos discípulos de João e dos fariseus. A resposta de Jesus revela a novidade de sua presença. Vejamos que Jesus, na sua resposta, ele fala sobre o noivo e o tempo de Jesus, o tempo de jejum, que está no tempo ali de Jesus, onde Jesus se compara a um noivo e seus discípulos, aos convidados do casamento. A presença do noivo é motivo de alegria e não de jejum e tristeza. O noivo será tirado, referência à sua paixão e morte, e então o jejum terá um sentido apropriado. E aqui Jesus ensina o princípio sobre o jejum. O tempo da alegria, enquanto Cristo está presente, é tempo de festa. O tempo da ausência, quando ele for tirado, a crucificação, será tempo de jejum e reflexão. E o sentido do jejum cristão não é apenas um rito, mas um ato de espera pelo esposo que voltará à parousia. E nesse sentido, o jejum também é preparação. Não apenas se abster. Preparação para o quê? É uma preparação constantemente para que tenhamos a nossa alma, o nosso espírito, o nosso interior numa busca incessante por uma comunhão mais plena com Deus e que os nossos dias sejam preenchidos de mais santidade e de menos superficialidade. Vejamos bem, se o jejum é retirar, que possamos retirar aquilo que está excessivo em nossas vidas, que nos incomoda, que nos atrapalha no caminho de crescimento, para que então possamos nos preencher da graça e da bondade de Deus em nossas vidas. Santas perpétua e felicidade, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei nosso coração semelhante ao vosso.